para trazer para você o alimento santo, né? O varão que eu passei a amar, né? Tanto ele como a esposa dele são carinhosos, são pessoas que estão no coração daqueles que têm Cristo Jesus. Amém? Vamos estar estendendo nossas mãos e orando por ele. Senhor meu Deus, eterno meu Pai, aqui está, Senhor, teu filho, Pai, cuja, Senhor, escolhido, meu Senhor, para ministrar a tua palavra, Senhor. Enche, Senhor, os lábios do teu filho, Pai, com o que é de melhor, Senhor, para a tua igreja. Pai, sai agora, Senhor, tudo que não provém de ti, meu Pai, vai se entregar a ele, tudo que é de ti, meu Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a santa e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mais perda de tempo, vamos abrir nossas Bíblias. Minha Bíblia se encontra aberta no livro de Gênesis, capítulo 45. Vamos estar lendo alguns versículos. Gênesis, capítulo 45, versículos de 5 a 8. Glória a Deus. Agradeço a Deus por esta oportunidade. É sempre bom estar falando da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, porque tanto aqui no púlpito como nas ruas, se nós falarmos uma outra palavra que não esteja condizente com essa daqui, nós vamos prestar contas com Deus. Aquele que aumentar ou diminuir, a palavra de Deus diz que vai lhe ser tirado também a sua parte no reino dos céus. Então é muito importante e de grande responsabilidade esta palavra. E eu pedi a Deus uma palavra para trazer aos corações de vocês, uma palavra que viesse confortar, que viesse mostrar, ensinar o que devemos fazer mediante a tantas coisas que estamos vendo acontecer, mediante a tanta tecnologia, mediante a tantas coisas, e às vezes pensamos, o que nós vamos fazer? Para onde iremos? Será que vai dar certo? Que plano Deus tem para nós? Então é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. O livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 5, diz assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Poder sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra que eu tenho para vocês nesta noite, Aleluia. que trago, ela vai falar sobre algumas dificuldades que temos e que enfrentamos para então conseguir aquilo que Deus tem para nós. 4 prisões de um sonhador. E eu quero começar esta palavra perguntando: quem tem sonhos aqui? A minha mão já está levantada. Você tem sonhos de Deus? Então, coloque os cintos. Nós vamos navegar então na palavra do Senhor. Esta história que eu acabo de ler é sobre José do Egito. Só que para falar dele, nós vamos começar, eu li a palavra do final.
a bênção, ele já na bênção. Eu li quando ele se apresentou aos seus irmãos. Mas para nós entendermos como ele chegou a este lugar de destaque, nós devemos examinar o seu início. A Bíblia diz que Jacó, seu pai, o amava muito e fez para ele uma túnica de muitas cores. Uma túnica em que identificou de seus irmãos. Uma túnica da promessa. Eu chamo túnica da promessa. Uma túnica de destaque. A túnica, como diz a palavra, a túnica talar, que tinha suas mangas compridas e várias cores. E naquela época, quem vestia túnica eram sacerdotes, profetas, reis. Estes vestiam túnicas para destacar. Era algo de honra. E seu pai Jacó, sabendo em que aquele filho era especial, ele providenciou então essa túnica para colocar em José. Porque ele sabia que aquele menino ia ser diferente. Assim como os dedos da mão são diferentes, assim também são os filhos. Quem tem mais de um filho sabe qual filho que é esse destaque. Qual filho que tem aquele tchan a mais. Eu quero contar até um testemunho a respeito de filhos desta noite. Eu estou muito bem acompanhado pela minha filha Sara Gabriele, de 7 anos. E antes dela nascer, eu estava no monte, e um pastor que hoje está no seio de Abraão, ele falou: varão, posso orar por você? Eu falei: pode, pastor. Ele começou a orar. Ele falou assim: Deus vai te dar um filho para a alegria do casal, e vai ser uma menina, e esta menina vai ser muito abençoada. Ela vai ser uma escolhida de Deus aqui na terra. Eu fiquei um pouco chateado com aquilo. Saí até esbravejando, batendo no painel do carro, não querendo aceitar aquilo. Até porque nós já tínhamos 4 filhos. E nós decidimos não ter mais filhos. Eu fiz uma vasectomia. E o pastor estava me entregando um recado para um homem que, humanamente, seria impossível ter um filho. A minha cirurgia foi 100% perfeita. Não posso ter mais filhos. Meu Deus. Então ele entrega essa palavra para mim. E eu saí chateado naquele momento. Como pode? Se eu estou fazendo esse controle, e agora vem esta palavra e diz que eu vou ter mais um filho. E fui para casa e não falei nada para a esposa. Até porque ia se passar meses, né? E a barriga ia crescer. Eu não queria aborrecê-la naquele momento. Mas aí passaram-se os tempos da sua regra. Atrasou-se um mês, atrasou-se outro mês. E aí ela fez um exame de urina. E este exame deu positivo. E eu até falei para ela assim: faça um exame de sangue. Porque exame de urina até para o homem, até o homem fazendo esse exame, dá positivo para o homem. Então faça um exame de sangue, que é um exame mais certo. E ela fez o exame de sangue e estava ali comprovado que ela estava grávida. E passaram-se os tempos. E chegou o período então de tirar a ecografia. Eu não pude acompanhá-la, estava trabalhando. E ela veio brincando e falou assim: deu um menino. Eu falei para ela assim: o meu Deus não me engana. O meu Deus falou que era uma menina, eu sei que é uma menina. E ela falou assim: eu estou brincando, verdadeiramente é uma menina. Glória a Deus, aleluia. E está aí, Sara Gabriele, para a honra e glória do Senhor. E uma semana antes dela nascer, o Senhor tinha me dito ali no monte que
Ele iria prover, Ele ia me dar condições, Ele ia ter tudo. E uma semana antes, eu não tinha nada. Não tinha sequer uma fralda descartável. Eu estava vindo da igreja, cabisbaixo, e falar: Senhor, minha filha nasce semana que vem. E o Senhor falou que ia me dar de tudo. Ia prover. Aonde está a provisão? Quando eu chego em casa, a minha esposa me chama, me leva até o quarto. E quando eu olho em cima da nossa cama, tinha tanta coisa, tinha tanta fralda que passamos meses sem comprar fraldas. Deus, Ele faz assim, Deus, Ele nos surpreende. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele falou e cumpriu. E louvado seja Deus, agradeço a este Deus, porque é verdadeiramente uma bênção nas mãos do Senhor. E José não era diferente, era especial para Jacó. E seu pai sabia disso, a ponto de fazer essa túnica. E seus irmãos então saíram a apacentar ovelhas. E eles foram até Siquém apacentar essas ovelhas. E seu pai Jacó então disse: José, eu gostaria que você fosse ver o que os seus irmãos estão fazendo e traga notícias dele. Porque era de costume de Jacó ele confiar a José, porque José ficava olhando, observando seus irmãos. E ali nasceu uma grande inveja dos seus irmãos para com José. José, uma certa vez, ele falou assim: eu tive um sonho, contando para seus irmãos, em que nós estávamos apanhando gravetos, e o meu feixe, ele ficou em pé. E o feixe de vocês, dos irmãos, dos 11 irmãos, se prostravam perante ao meu feixe. E os irmãos ficaram indignados e disseram: nós vamos nos curvar perante a você, José. E o ódio aumentava cada vez mais. E uma outra vez ele disse: eu tive um outro sonho. E nesta vez, neste momento, estava presente seu pai. Ele falou assim: eu sonhei que 11 estrelas, o sol e a lua, se curvavam perante a mim. E seu pai Jacó olhou, ouvindo aquilo, e disse: você quer dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar perante a você? Esta é a história de um sonhador. Então seu pai diz: vai atrás dos seus irmãos em Siquém e traga notícias dos seus irmãos. E a palavra de Deus diz que lá vai José atrás dos seus irmãos para saber o que eles estavam fazendo. É interessante que quando ele chega em Siquém, ele procurando seus irmãos não encontra. E tinha um homem que estava errante, estava perdido naquele lugar. E vendo José procurando alguma coisa, aquele homem diz: o que você procura? Então José pergunta a ele: eu estou procurando pelos meus irmãos, que estavam aqui apacentando e não estão mais. Aquele homem disse: eles estão em Dotã. Eles foram até Dotã. É interessante, eu quero abrir um parênteses e falar sobre este homem perdido, que às vezes nós nos sentimos perdidos também. Não sabemos nem para onde estamos indo. Não temos resposta, e o que nós fomos procurar, nós não encontramos. Deus usa um, ou Deus usa o outro, para nos direcionar. Alguns teólogos dizem que aquele era um anjo, aquele varão era um anjo. Mas sendo anjo ou sendo homem, Deus ele nos direciona para o caminho que devemos andar. E lá vai então José, a caminho de Dotã, a caminho ao encontrar seus irmãos. E quando ele estava de longe ainda, seus irmãos o avistaram. Seus irmãos então olharam para ele e disseram: lá vem o sonhador mor. Olharam para José andando com aquela túnica toda colorida. E o seu coração, então, o coração dos seus irmãos começou então a encher de raiva, de ira, de inveja. E começaram
a pensar entre eles, a começar a falar, é hoje que nós vamos dar cabo de José. A este sonhador que diz que nós vamos nos curvar perante a ele, nós vamos acabar com seus sonhos. Hoje nós vamos botar um ponto final nesta história. E nós vamos provar que este sonho não passava de sonho de barriga cheia. E José então se aproximou dos seus irmãos. Seus irmãos fizeram duas coisas. E duas coisas que têm muitos significados. A primeira coisa, lhe tiraram aquela vestimenta. Lhe tiraram a túnica. E deixando ele semi-nu, depois pegaram em seguida e jogaram ele numa cisterna. E aqui começa a primeira prisão de um sonhador, na cisterna. E ele na cisterna, então, a Bíblia diz que eles sentaram na cisterna a comer pão, enquanto José estava lá embaixo. José, então, por um momento pode ter pensado, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou amando do meu pai? Eu estou cumprindo uma ordem do meu pai, que é trazer notícia dos meus irmãos, e agora me encontro aqui nesta cisterna. E cisterna significa que Satanás, ele tenta tirar a sua visão. Ele tenta te colocar lá embaixo, seminu, fazendo com que você esteja se sentindo envergonhado. Cisterna significa falta de rumo. Cisterna é um espaço pequeno em que eles tiram a sua visão do horizonte, aonde você olha e só vê paredes. Para onde você olhar, você vê paredes. Você pode até estar assim neste momento. Hoje você pode estar desta forma. Podem ter tirado o seu horizonte. Podem ter cortado os seus sonhos. Você pode estar se sentindo humilhado. Assim como José naquela cisterna. E seus irmãos sentados a comer pão. E pensando que iriam fazer dele. As pessoas pensam que estão por cima. Estão vendo você lá embaixo. Mas eles não sabem o Deus que nós servimos. Você pode se encontrar nesta noite assim como José. Você pode estar andando em círculos. Você pode se encontrar nessa situação. E a única situação, e a única posição de um sonhador, quando se encontra nesta posição, quero que vocês prestem atenção aqui. A única posição de um sonhador, quando se encontra nesta posição, cercado por paredes, tendo cortado já a sua visão, a visão dos seus sonhos, e você acha que não vai dar mais certo, a única posição de um sonhador na cisterna é olhar para cima e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Elevo meus olhos ao alto, de onde me vem o socorro? O socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode se encontrar nesta posição como José. Mas se você sabe o Deus que você serve, a este Deus que você está servindo, se você sabe que este Deus é tremendo, eleva seu pensamento a Ele. A situação pode estar difícil na sua vida, mas eleva seu pensamento, olha para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. É de Deus que vem o nosso socorro. E seus irmãos, pensando que tinham acabado com os sonhos dele, olhava para baixo e via José. Mas aqueles que olham para você lá embaixo, um dia eles vão olhar para cima, eles vão te procurar lá embaixo, não vão te achar, porque você é um sonhador. E sonhador não morre. Quem tem sonhos e tem promessas de Deus não morre.
Eles vão olhar para cima